todos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha a gente poder estar aqui, nesse lugar tão agradável. Quem já curtiu o dia de hoje? Muito bom, né? É bênção de Deus. Sabe por quê? Porque família é projeto de Deus. E é sobre isso que eu quero começar esse acampamento, falando e trazendo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que falar sobre família? Há tantas coisas, muita coisa veio na minha mente. Confesso aos irmãos que eu já havia pensado em falar outras coisas, mas nos últimos dias Deus foi me trazendo e me levando a uma base. Ele disse para mim muito claro que hoje eu precisava tocar nas bases, começar do começo de acampamento, começo do tema Conectados, família crescendo em Deus, e eu precisava falar sobre o projeto de Deus. Amém? Amém. Então vire para quem está do seu lado e diga assim: família é um projeto de Deus. E assim eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, seja no celular, como você queira, em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler no verso 27 ao verso 31. Gênesis, capítulo 1, verso 27 até o 31. Quero que você preste bem atenção a essa leitura. Certamente, olha bem para mim, certamente você já leu isso muitas vezes, mas eu quero hoje tentar mergulhar nesse texto com você e extrair aqui 3 verdades muito importantes que todos nós já ouvimos sobre isso, mas que é preciso a gente estar sempre muito ciente disso e muito alicerçado, para que quando pessoas na sociedade tragam qualquer questão acerca disso, você tenha a base bíblica e trazer um argumento forte, não político, não ideológico, não outra coisa a não ser bíblico, fundamento bíblico em que Deus tem esse projeto como primordial. Projeto família. Família é um projeto de Deus. Deus sonhou com isso. Deus projetou isso. Deus trouxe isso à realidade. E é muito importante que a gente dê a atenção que Deus dá. Você entende isso? Deus dá uma atenção à família, a esse assunto, de tanta preemência, quase não sai, de tanto valor é esse assunto para Deus, que Ele está logo no primeiro capítulo de Gênesis, para que todos saibam qual é a vontade de Deus para a família. Amém? Então vamos ler Gênesis 1, do 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Amém? A família, ela nunca foi tão atacada como nos últimos dias, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no Brasil tem sido atacada de forma muito forte.
mas como em muitas partes do mundo, para não dizer em todo o mundo. Muitas ideias, e é uma guerra ideológica também, tentam minimamente, ou até de forma grotesca mesmo, desconstruir o que foi dito por Deus, o que foi estabelecido por uma sociedade que ainda tinha bons princípios de Deus até alguns anos atrás, mas que Deus, na verdade, tem como seu projeto pessoal. O que vamos fazer nessa primeira noite, esse primeiro momento é fundamental. Vamos falar o óbvio, vamos pontuar aqui o que muitos atualmente tentam desconstruir. E percebam, às vezes são com sutilezas, tentando colocar pelo menos em dúvida, porque se você, cristão, estiver um pouco em dúvida se uma família deve ser de um jeito ou de outro, esse grupo que desconstrói o que Deus disse já está em vantagem. Então, vamos aos fundamentos. Primeira coisa, eu disse que eram 3. Primeira coisa que eu quero que você tenha muito forte em você é que a família é divina. Você pode repetir comigo? A família é divina. Mais forte, mais bonito, para ficar bem consolidado em você. A família é divina. Embora seja algo terreno, embora seja algo que eu e você aqui na terra tenhamos, mas a família, ela é divina em muitos aspectos. Primeiro no projeto, na idealização de Deus, porque Deus também é família. Se você percebe o livro de Gênesis, ele fala assim: façamos, está no plural. E aí você entende que Deus, enquanto está construindo o homem, gerando o homem, formando o homem do pó da terra, a palavra que está ali é plural, porque Deus é trino, porque Deus é família. Claro que não num paralelo exato de uma família terrena. A família terrena, a gente precisa perceber que há uma questão envolvida, que é a sexualidade, que na família do céu original isso não se aplica, porque Deus é Deus, nós somos seres humanos, mas nós somos criados à imagem de Deus. Então eu quero trazer para você hoje, para que esteja muito forte em você, que a família é divina, a família é de Deus. Deus projetou isso. Que você perceba que essa ideia é algo bom, é um negócio bom. E por que eu estou dizendo isso? Deus viu tudo que havia feito. Nós lemos no último verso. E eis que era muito bom. Eis que era muito bom. A família que Deus instituiu, depois de tantas coisas belas que Deus criou, a família está incluída na criação de Deus, e Ele olha para a sua criação, e eis que tudo era bom. O conceito de bom é que há a bondade de Deus, é que não há maldade, é que Deus projetou algo perfeito, bom. E isso é interessante porque o mundo tem desconstruído isso. Perceba? Vou trazer agora para você. Quantos jovens você já ouviu dizer que não mais quer casar? Alguém já ouviu isso? Levante a mão. Já, né? Eu não vou nem perguntar quem já disse isso aqui. Algumas pessoas já disseram: não vou ter filhos. Você já ouviu isso? Por quê? Porque filho dá trabalho. Porque filho é algo que vai me atrasar na vida. Alguns vão dizer: eu vou ter um filho, talvez. Então, jovens hoje estão sendo minados a não construírem mais suas famílias. Sendo que família é o quê? Divino. Por ser de Deus, criado por Deus, família é algo bom. É criação de Deus. Deus olhou e viu: isso é coisa boa.
Olha, é tão boa que o Salmo 68, o verso 5 diz assim, olha: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. E diz mais: Deus faz com que o solitário more em família. Deus faz com que o solitário more em família. Como sendo algo tão bom que ele pega um solitário para morar dentro de uma família. Está na expressão do Salmo. E você vai percebendo que jovens não querem mais casar, alguns deles. Isso foi minado a vida de muitas pessoas. Há quem viva defendendo isso com unhas e dentes. Mas que tipo de família Deus criou? Que família é essa que está no coração de Deus? E a expressão, quero trazer algumas coisas aqui. Primeiro, uma família funcional. Uma família que funciona como família. E nesses dias a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Função. Pai sendo pai. Mãe sendo mãe. Marido sendo marido. Esposa sendo esposa. Filho sendo filho. Sem troca de funções. Sem uma coisa mascarada de qualquer jeito. Desfuncional. Quantas famílias, minimamente, isso tudo é misturado. E você olha para a família e há uma desconstrução daquilo que está no coração de Deus, o papel de cada um. Filho que não respeita pai. Mulher que passa por cima do marido. Marido que não dá vida pela esposa. Família que não está sendo família como projeto de Deus. Famílias funcionais. Famílias harmônicas. É outra palavra importante. Famílias que um ajuda o outro. Não famílias que separam. Famílias que não constroem um na vida do outro, nem incentivam o outro a crescer. Famílias que os filhos não são protegidos pelo pai, não são amados pela mãe. Ou filhos que na velhice dos pais abandonam os pais. Famílias desarmônicas é mais o que se vê por aí. Família integrada, com elos de amor. Famílias que olham um para o outro e têm cumplicidade. E não vivem na indiferença, cada um no seu quarto. Porque o WhatsApp com os amigos é mais interessante do que sentar na mesa e olhar no olho e conversar e saber como foi o dia. Porque há famílias hoje que não tem mais tempo em mesa. Eu estou falando uma coisa prática, simples. Mas se eu estiver falando algo que não acontece, me fale. Como hoje, coisas que já foram simples para famílias do passado, hoje foi desconstruído. A vida moderna, mudando tudo. Como a pandemia nos redimensionou, nos pôs a pensar a questão da família. Muitos casais se separaram durante a pandemia, vocês sabem disso. Por quê? Porque eles ficaram obrigados a conviver mais. E já não tinham mais a convivência que tinham. E aí se perceberam que eram dois estranhos dentro de casa. Porque passavam o dia trabalhando, cada um no seu lugar. E a casa não era um lar. A casa era um amontoado de pessoas que dividiam custos. Essa é a verdade para muita gente. Famílias que não são família. Isso, aqueles que estão ainda convivendo. Porque quantos se separaram? Se você não conhece, pelo menos assim, ó, na palma da sua mão, pessoas bem conhecidas suas que se separaram. Dias atrás a gente ficou com o coração partido. Lá em casa a gente conversando. Porque pessoas que a gente sabia que tinha um casamento lindo, separou e ela já está com outro. Nunca vi um negócio tão rápido. Mas essa é a história de tanta gente. Projeto original. Gênesis 2:24.
E é um texto que você deveria saber de cor. Por isso o homem deixará pai, mãe, e se unirá a quem? Sua esposa, e os dois, ambos, serão uma só carne. Famílias funcionais, onde o marido sai com a esposa para construir um novo lar, sem interferências, e vão ser uma só carne, um olhando no outro, cumplicidade, não só conjunção carnal, não só sexo, mas vida de cumplicidade, para criar os filhos, para fazer crescê-los, projetá-los no futuro, e gerar um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas sabem que vale a pena voltar para casa. Quantas pessoas não querem mais voltar para casa, ficam circulando depois do trabalho, vão para qualquer lugar, para só chegar em casa morto de cansado para dormir, para não ter que encontrar com alguém. São muitas famílias assim. E às vezes a gente vive num ambiente tão eclesiástico, de pessoas que têm até famílias mais saudáveis. Perfeitas é difícil, não tem, né? Mas saudáveis sim, é possível. E aí você para de conviver com algumas pessoas e não nota que o mundo está um caos. A família está um caos. Projeto original de Deus. Um casal. E vamos começar por aí. Estou só começando. Estou esquentando a turbina agora. Um casal. E lemos o texto. Macho e fêmea. É sachá e nequepar. As palavras originais. É separando mesmo. É macho e é fêmea. Não tem outra opção. É distinção. E isso às vezes está tão claro na Bíblia, mas as pessoas liberais hoje tentam abafar isso aqui. E aí, homens não são mulheres. Mulheres não são homens. São distintos. Distorcer isso é desastroso. Porque um não tem a estrutura do outro. E cada um sabe o que eu estou falando. Em tudo. E o que é que a sociedade faz? Macho e macho. Ou fêmea e fêmea. Ou o quê? Conceitos de família hoje. Macho e fêmeas. Mais de uma. Ou fêmea e machos. Mais de dois, no caso. Mais de um. Macho e fêmea e tudo trocado. Pior, não binários. Ninguém sabe nem o que é. A sociedade. E cada dia mais que passa, você vai convivendo em ambientes como na universidade, por exemplo, e está ficando mais animalesco o negócio. E você se assusta, porque um dia desse eu recebi um vídeo que era uma pessoa andando no shopping com uma criatura de 4, dizendo que agora se reconhecia como um cachorro. Vocês estão pensando que é exagero? Não é exagero, eu estou falando sério. Nem ser humano mais a pessoa se reconhecia. Anos atrás ia para o hospício. Estou falando alguma mentira? Não. Hoje não, respeite, senão você vai preso. Estou falando só fatos. A sociedade está ficando cada dia mais animalesca. E espere o pior. Porque está piorando. A cada dia que passa está piorando. Macho e fêmea os criou. Isso é o projeto de Deus. Deus sabia o que estava fazendo, irmãos. Deus sabia que precisava deixar isso claro na palavra. Porque a gente ia chegar numa sociedade tão louca como hoje, que as pessoas questionam isso. E olhe para mim com um filtro bíblico. Não estou falando em filtro ideológico, pelo amor de Deus, nem político. Porque a política ficou tão suja que hoje, quando você fala num assunto como esse, já vem o viés ideológico e o viés político na mente das pessoas. Ninguém toca nesse assunto, pastor. Isso é um assunto político. Oi! Não,
querido. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou trazendo um fundamento bíblico para que a gente não titubeie, não fique em dúvida quando alguém se levantar para dizer qualquer coisa diferente, a gente fica calado. Macho e fêmea os criou. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. E eu estou falando do casal. Mas vamos falar dos filhos no plural. Multipliquem-se, sejam fecundos, povoem a terra. O que a sociedade faz? Filho dá trabalho. Vamos ter filho mais não. É melhor ter um pet. Olha, gente, não estou falando contra pet. Tá certo? Pastor é contra pet? Sou não. Só quero que você não troque o pet por um filho. Ou, aliás, ao contrário. Trocar de ter um filho para ter um pet. Porque pet é mais fácil. Não sei não. Ultimamente as coisas que eu tenho ouvido aí não tem sido fácil não para ser pet. Mas é mais fácil. Um animal é mais fácil. Mas perceba que tipo de mentalidade a sociedade tem criado. Tem feito nossos filhos se apaixonarem por cachorros. Você entende isso? Olha, gente, perceba o que eu estou falando. O que nós geramos isso. Nós geramos isso. Se você conseguir gerar no seu filho o amor por cachorro, mas também para ele ter filhos depois, joia, estou com você e não há. Mas se você deixar a sociedade dizer, filhos dá trabalho, e dá um cachorro para teu filho, para ele se acostumar com um cachorro e não dar a ideia de ser pai e mãe, você está cometendo um grave erro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Eu preciso falar sobre isso. Porque essas coisas estão entrando em nós e você talvez não perceba o que está sendo gerado. E o filho vai ouvindo o pai dizer, ah, meu Deus, filho, sei nem porque eu tive tanto filho. Tem gente que diz essas bobagens. Tem gente que fala, meu Deus, já viu quanto está o preço de faculdade? E o filho está lá constrangido, porque ele está sendo um peso. É isso? Não. Filho é bênção. Filho é bênção. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Filho é bênção de Deus. Filho é projeto divino. Família é projeto divino. Quanto mais filho, melhor. Meu Deus, tivemos 3 filhos, né, amor? Lindos. Hein? 5, porque temos agregados chegando. Mas se eu tivesse percebido quanto era bom, acho que a gente teria os 6 mesmo, filhos, na sequência. Pensar hoje, para muita gente, isso é loucura. Em outras culturas, não. Mas no Brasil, meio que quem tem mais do que 2 ou 3 filhos, começa a ser criticado. E começa a piadinha. Tem televisão em casa, não? Não é não? Estou falando alguma mentira? Me diga. Começa a piadinha, como quem diz, esse povo é louco. Louco o quê, rapaz? Filho é bênção. Filho é bênção, mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. Olha, perceba uma coisa que eu vou dizer. Tem gatinho mais bem tratado do que gente. Não tem? Me mandaram um vídeo, o pessoal não manda vídeo. Me mandaram um vídeo, uma gatinha, não, era uma cachorrinha, sendo secada com um secador e depois escovada, e ela estava assim, ó. Eu tive inveja da gatinha. Confesso a você. Ninguém nunca secou meu cabelo desse jeito e me deu escova daquele jeito para eu ficar deitadinho. Olha a dica aí. Bom, casal com filhos é bênção, porque é o que? Família é o que, gente? Divina. É de Deus. É coisa boa. Não deixe o mundo sujar isso na sua cabeça. Jovem, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Tenha filhos e tenha muitos. Amém. Vai ser bênção você povoar a terra com gente abençoada.
Agora não é bater de qualquer jeito e deixar descuidado, não. Filho é bênção quando você é uma bênção para tê-los. Amém? Amém. Bom, segunda coisa. Primeiro é o quê? A família é divina. E são três. A segunda é a família reflete Deus. Você pode repetir comigo? A família reflete Deus. Mais forte, mais bonito. A família reflete Deus. Assim Deus o criou. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Você já parou para pensar nisso? Que Deus criou o ser humano, aí criou macho e fêmea, criando a família. E isso é a imagem de Deus. Uau! E aí eu nunca tinha percebido como o pastor Luciano Subirá, falando sobre isso, recomendo, assiste sobre isso, Seminário da Família, está lá no YouTube, depois você acha. Pastor Luciano Subirá, dia 1. E ele fala sobre isso, é muito interessante. Ele fala que Deus primeiro mostrou para ele algumas coisas. A primeira foi o ambiente de segurança, que a família é esse ambiente de segurança para crescer. É essa imagem que Deus estava criando, porque Deus criou alguém que é sua imagem. E Deus estava trazendo essa realidade da segurança, que Ele é seguro, que Ele é Deus. Depois, para que esse ambiente de família, nós aprendamos coisas elementares, como amor, como perdão. É o primeiro ambiente. É o primeiro ambiente que os filhos brigam e vão ter que se ajustar. Numa família de Deus. E aí você vai aprender que se relacionar quando briga, por exemplo, aqui no acampamento, você tem que olhar depois no olho do outro e dizer: me perdoa, eu agi mal, escapou, eu estava nervoso, eu disse uma bobagem. Onde é que você aprendeu a fazer isso? Na família. Se for uma família de Deus, você aprendeu os princípios de perdão e de amor, porque a vida, ela segue. Vida real tem briga. Na sua casa não tem, né? Mas na minha família tem um monte de briga. E na vida real, você tem que aprender a amar, a se humilhar, a baixar a cabeça e dizer: eu falhei, me perdoa, vamos começar de novo. Qual é o ambiente que você aprende isso? Pelo menos deveria ter aprendido. Na família. Ambiente seguro. E o ambiente, preste bem atenção, para Deus, mais do que revelar sentimentos, coisas boas acontecerem, mas Deus revelar Ele mesmo. O que é a imagem? A família é a imagem de Deus. E como é que é isso que é interessante? Luciano Subirá, ele conta que é uma experiência que teve com o filho dele. Ele estava dirigindo, estava indo uma distância longa, iam ser acho que 8 horas de carro, mais ou menos isso. E ele dirigindo, aí começa aquela pergunta que um filho, criança, faz, os mais velhos sabem. Qual é a pergunta que a criança faz depois de algumas horas de estrada? Está perto? É verdade ou não é? Vindo para cá, para a Cabaceira, teve alguma família que teve isso? Está perto? O filho faz essa pergunta, os meus faziam. E aí Luciano começou a se enfesar. Não, meu filho, falta tempo ainda. Mas pai, quanto tempo? Porque o filho, né, insiste. Aí daqui a pouco ele disse, e ele achou brilhante a ideia dele, disse: falta 1 hora. Silêncio. E o filho: quanto é isso, pai? Quanto é 1 hora? Porque o filho pequeno não sabe quanto é 1 hora. E aí Deus deu um insight para ele. Ele pegou o filme mais longo de desenho animado, desses maiores que tinha, e ele disse: filho, sabe, ele entrou na mente da criança, né?
Sabe aquele filme? Ele disse, sei, pai. Pronto, está no início, naquela parte, que ele faz não sei o quê, e falta o tempo todo até chegar ao final. Ele disse, ah, pai, agora eu entendi o que é 1 hora. Sacou? E ele disse que quando estava chegando perto, ele disse, pai, está em que parte do filme? Aí ele disse assim, filho, começou a aparecer o letreiro. Aí ele disse, já sabia que estava bem pertinho, né? Então ele entrou na mente do filho. E ele usa esse exemplo muito bem apropriado para dizer o seguinte, que Deus criou a família, a sua imagem, homem e mulher, criou a sua imagem, para que uma das razões é que Deus se revele. E perceba, é interessante isso mesmo, porque Deus se revela. Deus é uma família, como eu comecei a dizer. E aí você vê o Pai, não tem Deus Pai? Como ele se revelaria para dizer que é Deus Pai, se você não conhecesse a figura de um pai? O ruim é quando o pai deturpa a figura de Deus. Isso é complicado. Porque há pais que abandonaram o lar, por exemplo. E Deus não nos abandona. Um pai que cuidar do filho. Quando você pensa em um pai, você vai pensar em um pai. Quando Jesus fala de um pai, o que é que ele fala? Qual filho que lhe pede o quê? Pão, e você dá o quê? Uma pedra. Deus estava dizendo ali, comunicando, Jesus comunicando, dizendo assim, um pai, vocês que são pais maus, ele ainda diz isso no texto, vocês que são pais maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o vosso Pai Celeste. Então Deus está usando a família para trazer uma imagem de quem é Deus Pai. Quando ele quer falar sobre o amor, o que é que ele usa? A figura de uma mãe. Em Isaías 49:15, ele vai dizer o quê? Uma mãe jamais abandona seu filho, mas se ela, porventura, abandonar, eu jamais abandonarei. Então perceba, ele pega a imagem de uma mãe. E é interessante isso porque alguém que trabalha com presídios já compartilhou que em geral você não pode fazer o dia dos pais para pegar uma cartinha, levar do presidiário para os pais, porque muitos nem conhecem o pai. Mas no dia das mães, se você fizer esse serviço, levar uma cartinha do presídio, de um presidiário para uma mãe, muitas vão receber, porque a mãe não abandona o filho. É o normal. Tem até mãe que vai abandonar, mas o normal é a mãe não abandonar. E aí, a figura do amor, Deus usa uma mãe. E é interessante. Ele fala também sobre o consolo. E é interessante porque, no paralelo da família de Deus, aí veja, não vou dizer uma heresia aqui não, tá? Não é que o Espírito Santo é a mãe. Vocês estão me entendendo, né? Não vão dizer por aí que o pastor Neto disse que o Espírito Santo é a mãe da Trindade. Não é isso. Já disse a vocês, não há paralelo sexual de a gente fazer esse comparativo. Mas funcional, a Bíblia fala que o Espírito Santo, lá em Gênesis, o quê? Pairava. Aquela palavra é a mesma ideia de chocar sobre as águas. É a ideia de gerir, de gestar. O Espírito Santo é consolador. Então, são coisas que uma mãe faz. É interessante isso. Então, a ideia de consolo, a ideia de gestação, você compreende algumas coisas de Deus também. E o filho, um filho obediente. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus foi o quê? Obediente até a morte. E a morte de quê? De cruz. Um filho obediente. Então você percebe que Deus está ensinando para nós através da família. Deus fala que é
a noiva, a igreja, e ele é o noivo. Que o noivo foi preparar a morada e que vai voltar para pegar a noiva. Isso é uma figura familiar. O noivo, a noiva, marido, esposa, Deus usa isso. Figuras que eu e você entendemos. Sabe o que Deus fez? Do jeito que Luciano Subirá. Guarde as devidas proporções. Do jeito que Luciano Subirá entrou na mente da criança, do filho dele, para explicar uma coisa da distância que faltava, Deus usa imagens familiares para se revelar para nós sobre o seu amor, sobre o seu consolo, sobre todas as coisas que Ele pode nos revelar através da família. E quando a família dá errado? Esse é um problema para a gente falar mais. Mas Deus tem redenção para você. A gente vai trazer sobre isso também. Eu estou só começando. Mas uma família, ela precisa prestar atenção nisso. Olhe bem, pais machos, agora, para cá, olhe bem para mim. Quando você ama sua esposa, você está comunicando Deus para ela. Você está comunicando o amor, o cuidado, o zelo. E ela pode olhar para Deus também e entender o que é o amor. Entender o que é um alguém morrer por ela. Quando você faz isso. Se você não faz, você está desconstruindo algo na mente da sua esposa que você deveria ensinar. Estou pegando pesado? Estou, né? Mas é a verdade. Atenção, esposas. Quando vocês não se submetem ao marido, vocês estão explicando também desarmonia. Não é como o Deus Pai e o Espírito Santo sendo um. O que é que você está comunicando, mulher? Quando você não se submete, quando você não compreende, quando você não anda do lado, sendo um com seu marido, que você está comunicando, inclusive para os seus filhos que estão assistindo tudo. Filhos, quando vocês são desobedientes, quando desonram os seus pais, vocês não estão expressando imagem de Deus, porque Jesus foi obediente. Então perceba, Deus criou imagem. A família precisa ser imagem de Deus. Nas mínimas coisas. Eu poderia falar muito tempo aqui, mas vou pular para o terceiro, porque eu estou só começando. E Luciano, para terminar essa história da imagem, ele diz assim: o Deus que já vivia em família, quando decidiu aumentar a sua própria família e nos criar, nos cria para viver aqui na terra algo parecido com o que Ele já tinha no céu. Algo parecido. Não são os mesmos paralelos exatos, mas é imagem. Você já viu uma imagem, né? Uma imagem na água. A imagem é um pouco diferente, alguma coisa, mas ela lembra. É esse o sentido. Então, com a clara intenção de não só garantir a multiplicação da espécie, a reprodução, mas com a clara intenção de dizer: eu preciso comunicar valores que eles não vão entender, a menos que eles tenham um paralelo, uma família. É interessante isso. Bom, primeiro, família é o quê? Divina. Segundo, família é o quê? Revela a imagem de Deus, revela Deus. Se sua família, ela tem revelado, a sua família tem revelado imagem de Deus, as pessoas podem ver Deus na sua família, a sua própria família pode ver Deus sendo expresso, minimamente, em alguns pontos, na sua família, na sua casa,
Você como pai, você como marido, você como mãe, como esposa, você como filho obediente, honrando. Perceba isso. Por fim, a família tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. E perceba, se eu foquei aqui em um verso só, o 27, agora eu vou espalhar isso. Para quê? Vamos ler o texto. Primeiro, ser fecundos. E perceba isso. Olha o que o texto diz. E Deus os abençoou. Terceira coisa que eu quero dizer é o quê? A família é a bênção de Deus, está nela. Ela é abençoada por Deus. Família é bênção. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. Pelo menos 3 coisas a bênção de Deus vai pegar. Multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. E a ideia aqui é essa. É uma ideia de ser fecundo, ser produtivo, multiplicar-se. Macho e fêmea criou. E se uma família não cresce, ela acaba alguma hora. Muitos anos atrás, eu conversava com um tio meu que tinha ideias meio loucas, mas ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele não era adepto de muitos filhos, mas ele dizia: a China, aquilo lá está ficando uma loucura. Os caras precisaram limitar, só pode ter um filho. Aí ele disse essa frase: mas pelo menos um filho tem que ter mesmo, né? Ele disse isso. Aí, mas por que você está pensando nisso? Tem um só, mas tem que ter um. Ele disse: porque senão acaba, né? Ele disse isso anos atrás, quando eu não estava pensando sobre essas coisas. Muitos anos, eu era adolescente. Eu gravei isso. Aí perceba uma sociedade que fica com a loucura de não ter filhos, com a loucura de não ter mais o paralelo que Deus criou, macho e fêmea. Se todo mundo fosse pensar desse jeito, daqui a algumas décadas não tinha mais ninguém no universo. Toda a população acabaria. Sejam fecundos, produzam, seja uma bênção produtiva. E a produção aqui é literal, é de ter filhos. Mas por que não pensar em ter filhos espirituais, em ter filhos que produzam outras coisas boas? Filho como sendo produzindo bênção. Não é a bênção para ser fecundo, é bênção para produzir coisa boa. Produzir filhos abençoados e abençoadores. Aí, tem imagem de um casal que você recebeu? Tem imagem? Eu mandei pagar. Mandou, né? Foi pagar? Quanto ele está pegando ali? Bota a imagem do casal. Já está? Estão vendo a imagem do casal? Eita! Bonitão, cara, né? O galã da novela. E ela é um gato? É um gato. Gente, sabe o que acontece? Volta no tempo. E hoje eu fiz essa pergunta para ele. Isso é muito interessante, viu? Atenção, jovens. Eu fiz a pergunta assim: Marcão, você pensou alguma vez, agora bota a outra foto, em que dos dois viesse sair? Olha só, gente, que coisa linda. Olha que coisa linda. Não, diga a verdade. Vale a pena uma salva de palmas para isso aí? E a resposta dele, claro, não, nunca pensei que fosse um negócio, porque a gente consegue visualizar. Sabe o que nos falta, gente? Sobretudo para quem ainda não construiu sua família, falta fé. Porque o mundo embaçou essa imagem. Bota a outra imagem. Aí, ó, vai ter gente que vai ficar nisso aí. Isso aí. E vai perder a bênção. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não perca a bênção, não. Família é bênção. Família, quanto maior, melhor. Diga para você: eu vou ter muitos filhos. Jovem, se levanta aí agora. Se levanta, jovem. Quem tem abaixo de 30 anos. 30? Abaixo de
Atenção, olhe bem para mim. Se o diabo quis manchar a ideia de família na sua cabeça, pise agora assim, ó. Pise na cabeça do diabo. Sabe por quê? Diga comigo. Família é bênção. Diga aí em alta voz. Família é bênção. Mais forte, mais bonito. Família é bênção. Vamos crescer, gente. Pode sentar, pode sentar. Eu vou querer ter 20 netos. Atenção, meus 2 filhos com a minha estrutura nora. Levanta aí. Bora. Pastoral. Não pode ter menos de 4 filhos, não. Tem que ser mais do que seu pai fez. Eu estou dizendo para vocês. Então, bota esse negócio para funcionar. Peraí, agora não, né? Calma. Tem um casando esse ano. Aí, olha, lasca aí para funcionar o negócio. E o outro, espera um pouquinho, segura a onda. Já chega. Gente, filho é bênção. Vamos botar o negócio para funcionar, porque a gente tem que crescer. Família é bênção. Amém? Amém. Eu ia falar, mas vou acabar aqui, tá bom? Eita, você vai bem. A lição de hoje foi o quê? Família é divina, é de Deus. Segundo, família reflete a imagem de Deus. Tem que refletir a sua também. E terceiro, família é bênção. Vamos crescer, vamos fazer divina e tudo mais. Amém. Glória a Jesus. Senhor, muito obrigado. A banda pode vir. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa bênção que está aqui, Senhor, falando sobre família. E eu sei que o Senhor tem tanto, Deus, tanto para fazer. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, consolide a Tua palavra, Senhor, para nós. Que ela seja guardada em nosso coração e nossa mente. E que o Senhor, Deus, não permita que o inimigo roube de nós aquilo que é divino, aquilo que é plantado pela Tua palavra. Que família é divina, que família reflete o Senhor e que família é uma bênção. Nós queremos famílias fortes, famílias ajustadas, harmônicas, funcionais, saudáveis, que vivem e caminham na Tua presença, Pai. Que isso seja muito claro para nós e que isso seja um valor incomparável, Senhor, um valor que não podemos abrir mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.